Muitas pessoas, elas confundem achando que relaciona com Deus com base em algo que elas fazem, né? Constantemente nós falamos isso. Não, nós relacionamos com Deus com base naquilo que Cristo fez, amém? E quem testifica o que Cristo fez? O Espírito que habita dentro de nós. Então o nosso relacionamento, ele é com Deus, amém? Mas é por intermédio do Espírito, porque Deus é Espírito. Muitas pessoas, elas acham que relacionam com Deus com base, né, em uma imagem. Não tem como relacionar com Deus com uma imagem. Não, nós relacionamos com Deus por intermédio do Espírito, que Ele está dentro de nós. Então olha só quão amado você é de Deus. Deus deu uma parte dele e está dentro de você. Para quê? Para você relacionar com Ele. E quando nós exaltamos a Jesus, esse Espírito que está dentro daqueles que creem, Ele move no nosso interior. E aí nós declaramos, nós louvamos, nós adoramos a Cristo. E quando essa presença que está dentro de nós, ela é manifesta agora, o Senhor, Ele vai liberando mais porção dessa presença sobre você. É dessa maneira que você vai criando intimidade com Deus. Ninguém cria intimidade com Deus porque faz alguma coisa. Pastor, quanto tempo de oração tem que ter para ter intimidade com Deus? Não é sobre oração, é sobre relacionar com o Espírito que está dentro de você. Você relaciona com Deus. E aí você tem intimidade, ok? É a mesma coisa em qualquer relacionamento. Não tem como ter intimidade com alguém que você não desfruta de tempo junto. Tem como? Não tem como. Então é assim para com Deus. Então nós desfrutamos da presença que está dentro de nós, ok? Relacionando com Deus. E à medida que você vai relacionando, você vai, aprofundando a sua experiência com Ele. Muitas pessoas acham que a vida cristã é sobre conhecimento. Não é sobre conhecimento, é sobre experiência. Experimentar. Por isso que Paulo diz, ele ora para que vocês experimenteis o amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Como que nós experimentamos o amor de Deus? Não é quando eu recebo o presente de uma pessoa, é quando o Espírito que está dentro de mim, ele me convence, ele me constrange, e há uma espécie de um sentimento, uma sensação dentro de você, que você é amado. Você pode ter sido abandonado, você pode estar sendo traído, prejudicado, mas dentro de você, o Espírito, ele testifica que você é amado, que você é escolhido, que há um propósito na sua vida. Então agora nossa vida, irmãos, ela é relacionar com o Espírito de Deus. E aqui você vai criando intimidade, você vai avançando. E nós, sobre eu e você, sermos anfitriões da presença, ok? Então nós recebemos a presença, ela está dentro de nós. Mas agora você necessitamos ser bons anfitriãos, né? Tem muitas pessoas, né? Eu vou dar aqui esse exemplo, que eles são ótimos anfitriões, né? Já viu, tem pessoas que você vai na casa dela, ela faz com que você se sente em casa, e você, meu Deus, parece que, né, ela deixa você tão à vontade, né? Deixa você tão à vontade que você de fato sente em casa, ou você sente o quê? Uma liberdade, não é assim? Conhece pessoas assim? Tem pessoas que é o contrário, né? Você não sente a vontade, e até ela pode ter atitudes práticas, mas você não sente a vontade. E assim é agora também eu e você para com a presença de Deus. Nós recebemos a presença, amém? Então, se nós formos bons anfitriões da presença, nós vamos relacionar intimamente com Ele. Pastor, quer dizer que se eu não for um bom anfitrião, a presença vai embora? Não, ela não vai embora, ela está dentro de você, porque ela não veio porque você fez algo, ela veio porque você creu. A presença está dentro de você. Mas aqui está o segredo de você criar intimidade com aquele que está dentro de você. E agora, né, para que o Espírito, preste bem atenção, para que o Espírito ele manifeste dentro de você e através de você, é necessário esse ambiente de honra. Ou seja, se eu honrar o Espírito, vai existir manifestação desse Espírito. Se eu não honrar o Espírito, não vai existir manifestação. Por quê? Porque ele não está à vontade. Consegue entender? Faz sentido aqui? Então, se o Espírito ficar à vontade, ele vai manifestar. Se ele não ficar à vontade, ele não vai embora, mas ele não vai manifestar, ele vai ficar ali quietinho, sentadinho, para você entender bem. Mas agora eu e você então fomos chamados para sermos esses anfitriões. E a honra então ela se
chave para isso. Então, quando a palavra de Deus diz, Paulo diz, tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. É isso aqui que ele está falando. Fazer para a glória de Deus não é fazer a melhor coisa do mundo, não é fazer tudo certo, não. Quando você faz para a glória de Deus, mostra que você honra o Espírito que está dentro de você. E essa honra, ela não é um comportamento natural. A honra, ela é produto, é resultado de fé. A palavra está dizendo que Eliseu passava ali e ela falou para o marido, olha, esse homem que passa aqui, ele é um profeta de Deus. Ele é um santo homem de Deus. O que ela está dizendo para ele? Eu vejo a presença de Deus na vida dele. Consegue entender o texto? É isso, né? Eu percebo que ele tem uma presença, eu percebo que tem algo. E aí, agora o que ela vai fazer? Ela, por reconhecer a presença, ela convida ele para almoçar. E ali, então, né, a palavra diz que ele, toda vez que passava ali, ele almoçava na casa dela. Será que ele se sentia bem naquele ambiente, sim ou não? Com certeza, senão ele não volta. Então olha só, ela percebeu a presença e ela recebeu a presença a ponto dele voltar. Só que aí ela disse para o marido, amorzinho, vamos fazer um quarto para esse profeta aqui. Por quê? Porque eu não sei de onde é que esse homem vem. De repente ele vem caminhando muito longe. Vamos fazer um quarto para ele descansar. Então toda vez que ele almoça, né, vamos deixar ele tirar uma cesta lá, descansar um pouquinho, chazinho com bolacha ali, aquela coisa toda. Vamos fazer, e faz. Isso por quê? Porque ela honrou a presença. Consegue perceber? A palavra diz que ela não precisava de nada. Ela disse, eu estou bem, eu não tenho enfermidade, eu não tenho problema financeiro. Mas porque ela honrou a presença de Deus, ela honrou o Espírito de Deus, o profeta disse, eu vou abençoar essa mulher. E ele começou a procura alguma coisa, o que ela precisa. Eles procuraram, não precisa de nada, até que o Geazi disse, ela não tem filho, e o marido já é avançado de idade. Ele disse, então está aqui, nós vamos abençoar ela, e ela, depois de um ano, ela tem um filho. Quando você continua lendo a história, você vai ver, o filho nasce, depois de um tempo ele cresce, morre, e o profeta ressuscita o filho ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Que jamais você vai honrar o Espírito, você vai honrar a presença e vai ficar sem recompensa. É um compromisso, preste atenção, se Deus tem um compromisso com algo, é com aquele que honra a presença, é com aquele que honra a unção, é com aquele que honra a presença de Deus. Ele não deixa sem recompensa. E é isso que nós vemos aqui. Então ela reconheceu, ela honrou e teve a recompensa. E assim será na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus sobre você, os seus olhos espirituais serão abertos, você perceberá a presença de Deus sobre pessoas, você perceberá a unção de Deus, e você vai honrar essa presença, você vai dar essa liberdade, assim como um bom anfitrião do Espírito que está dentro de você, você vai criar esse ambiente, e eu declaro que a recompensa sobre você será grande. Quando você coloca Jesus como o primeiro na sua vida, Deus tem compromisso. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6. Lembra que ele diz, não fiquem ansiosos com o que comer, o que de beber, o que de vestir. Não esquece essas coisas, porque lá no final, no versículo 33, ele diz, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele falou antes serão acrescentadas. Então eu não preciso me preocupar em buscar as coisas, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me preocupado em colocar o reino em primeiro lugar. O que é isso? É honrar o Espírito. Eu preciso ficar preocupado em honrar o Espírito, porque se eu honrar o Espírito, todas as coisas vão ser acrescentadas, ou seja, Deus vai cuidar de tudo. Então o que eu preciso fazer? Honrar o Espírito. Você não pode honrar outra pessoa além do Espírito, irmãos. Você não pode colocar outra coisa à frente do Espírito de Deus na sua vida. Você não pode colocar nenhuma pessoa, você não pode colocar a sua própria vida à frente do Espírito de Deus. Pastor, quer dizer que eu não tenho que cuidar de mim? Não, você não deve cuidar de você. Não deve cuidar de você. Jesus disse que nós temos que negar a nós mesmos. Jesus diz, aquele que perde a sua vida, ele vai ganhar. Por quê? Porque é Ele que cuida de você. Não é você que cuida de você. Não é você que cuida do seu casamento. Entenda o que eu estou falando aqui.
mas é Ele que cuida de você. Você precisa se preocupar com Ele, com o Espírito dEle. Você precisa se preocupar em honrar a presença de Deus que está dentro de você. Não negocie, irmãos. Eu não estou dizendo quanto fazer coisa certa ou errada, mas estou dizendo quanto prioridade. Prioridade. Quanto a questão mais importante. Numa casa, numa família, como é que deve de funcionar. E isso tudo aponta para o Espírito, para o Senhor. Quem deve ser honrado na sua mesa? O Espírito deve ser honrado na sua mesa. Quem deve ser honrado numa casa? O Espírito deve ser honrado numa casa. Pastor, eu não sei se aquele desenho animado é apropriado para o meu filho. Pergunte ao Espírito. Se o Espírito vai ficar triste ou não, feliz olhando aquele desenho animado. Pastor, não sei se aquele filme é apropriado para os meus filhos ou para mim olhar. Pergunte para o Espírito. Se o Espírito vai ser desonrado, esqueça. Fique com o Espírito. Honre o Espírito na sua casa. Porque se você honrar o Espírito na sua casa, você vai ver manifestação de Deus lá. Você vai ver milagre acontecendo lá. E não é fazer para receber, é sobre honra. Sobre honra, honrar a presença. Eu sei que nós, a maioria de nós fomos criados em lares disfuncionais. O que é lar disfuncional? Não existe nenhum tipo de comunhão, não existe nenhum tipo de desfrute. Cada um para um lado dentro de casa. Na hora do almoço, um senta no sofá, outro no quarto, outro come em pé na cozinha. Isso é ser disfuncional, porque não existe uma honra à presença do outro. Quando vai servir, um serve na frente do outro, a criança serve na frente. É por quê? Porque não tem honra. Eu sei que você acha que é uma honra à pessoa, não, mas é uma honra à presença. É uma honra à presença de Deus. A casa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de comunhão, é de desfrute. Então quando você desfruta da mesa, você está desfrutando da presença do Espírito. Quando Davi, ele manda trazer Mefibosete para a mesa dele, não é porque agora Mefibosete, não é sobre Mefibosete ter os seus bens restituídos, é sobre Mefibosete ter comunhão com o rei na mesa dele. Ele diz para Mefibosete: a partir de hoje, Mefibosete, tu vai comer todos os dias na minha mesa. É isso que aconteceu conosco. Eu e você éramos como andarilhos, A palavra diz que nós estávamos mortos nos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida. Então Ele nos resgatou e Ele nos trouxe para casa. E não foi só para casa, Ele nos colocou na mesa dele. Eu e você estamos assentados na mesa do rei. Quem é o centro na mesa do rei? É Ele. É Ele que é o centro. Então como que eu vou me comportar nessa mesa? Honrando a presença do rei. Não é sobre mim, é sobre ele. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, e quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao seu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Até aqui.
A história diz que Salomão constrói o templo, mas o texto não está falando de Salomão. O texto está falando do descendente. Mateus capítulo 1 diz que Jesus, ele é descendente de Davi, aquele segundo o coração de Deus, que amava a presença do Espírito. Ele foi o precursor do Messias. Não é sobre a presença pela presença, é sobre a presença manifestar sobre uma nação, sobre uma região. E Davi manifestou em Israel, mas manifestou até sobre nós hoje. É esse coração que Deus tem para mim e para você. Quando você honra a presença, ela não tem limites para manifestar através dessa vida, sabia? Você não deve se preocupar, você não deve atentar para o que você deve fazer, você só deve desfrutar da presença. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada, você só desfruta daquilo que Ele já fez. Você só tem que honrar a presença que já está dentro de você. Você não tem que convencer A, convencer B, convencer C, não. Você só tem que desfrutar daquilo que já está dentro de você. Não é você fazer, é você crer e receber aquilo que Ele já fez por você. Quando você contempla aquilo que Ele já fez por você, você vai ficando mais íntimo dEle. A graça de Deus vai manifestando na sua vida, a presença de Deus, ela vai manifestando na sua vida. E é como você pode ser, né? Ou seja, um exemplo lá do seu casamento. Você pode ser casado há 30 anos, mas parece que cada vez fica melhor esse casamento. Cada vez fica melhor. Pastor, mas eu já sou cristão há tantos anos. Pois é, mas talvez você nunca desfrutou da presença da maneira que está disposta para você. O relacionamento, ele vai ficando cada vez melhor, cada vez mais íntimo, cada vez melhor. E assim é com o Senhor. E muito mais Ele tem para fazer através da sua vida. Deus escolheu você, Ele tem um plano na sua vida, um propósito na sua vida. Mas antes de você fazer algo para Ele, Ele quer fazer algo em você, dentro de você, no seu interior. É você desfrutar dEle. Não é você fazer por merecer, é desfrutar daquilo que Ele tem para você. Pastor, mas eu não entendo muito bem isso. Somente desfrute, somente creia. Da medida que você tem revelação, desfrute disso. Desfrute da presença, desfrute do poder de Deus que já foi liberado sobre a sua vida. Contemple aquilo que Ele já fez na sua vida. Não honre os problemas, não honre a enfermidade, não honre os desafios, não honre outras coisas. Honre o Espírito que está dentro de você. Honre o Espírito, creia nele, volte-se para Ele, louve a Ele, declare, fale: Senhor, eu creio que o Senhor habita em mim. Se você está enfermo, você vai dizer: eu creio que a tua palavra diz que o Senhor já levou as enfermidades sobre si. Se você está com crise no seu casamento, diga: Senhor, eu creio na tua palavra que diz que eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Se você está passando por necessidade financeira, honra o Espírito que vai dizer para você que Ele se fez pobre para que você pudesse ser enriquecido nele. Não é as coisas, não é a circunstância, é o Espírito. Honre o Espírito que está dentro de você. Volte-se para dentro de você. A presença está em você.